Olá, você que me acompanha neste perfil ou aqui no canal do YouTube. O Nicolas deu algumas paradinhas e de vez em quando agora eu vou postar por estar muito atarefado e porque eu estava em busca de emprego. Nesse sistema a gente precisa de um emprego, a gente precisa se submeter a alguém por causa da revolução industrial, que não só foi industrial, mas sim social, mudou todo um parâmetro, toda uma característica normal que deveria ser natural para o que está aí hoje. Eu não sei se vai estar pegando o chroma key para vocês, mas tudo bem. Bom, eu estava desenvolvendo mais um texto para vocês e eu estava cansado como eu estou agora. Eu pensei assim, não, melhor fazer um vídeo, que talvez saia mais coisas melhores. Ficou meio estranha essa frase. Na hora de dizer aqui, pelo menos em vídeo do que em texto. Bom, o que você está vendo na tela agora é sobre a passagem em Isaías 52 referente a alguém, ao servo sofredor. Bota entre aspas aí. Porque alguém? Bom, pseudo-professores no YouTube, de faculdades, universidades, rabinos, é claro, ateus que faz conluio com judeus e neo-ateus, que os pais que ensinaram todas essas heresias foram os rabinos, principalmente. Não só eles, né? Não é aqui um papo antissemita, igual tem um bando de oposição controlada que pensa que judeu é o culpado de tudo. Os Illuminati são judeus. Mentira. Senão tava fácil. Não é assim. Mas vamos lá. Esse é outro assunto. E o que eles dizem? Bom, Isaías 53, principalmente, e 52, quando fala do servo sofredor, quando fala daquele que seria humilhado e depois exaltado, pode se tratar de qualquer um, mas não daquele cara que veio e falou todas as coisas ditas nos evangelhos e por aí vai. Mateus, Marcos, Lucas, João, conhecido como evangelhos sinóticos, os sinóticos, nem sei se assim fala, tô cansado, não quero procurar não. Então, o que é, Nicolas? O que você quer dizer com isso? Bom, sempre os detentores da mentira, sempre os mentirosos, sempre os hipócritas, sempre os estudados de mente cauterizada. Parece que quanto mais se estuda, mais a mente cauterizada vai ficando, porque não sabe filtrar as informações, segue por uma linha errônea e por aí vai se seguindo. Essas pessoas sempre vão falar e tem a narrativa de que Isaías 52, 53 se refere a qualquer um, menos àquele que foi pregado no madeiro. Sempre eles vão tentar puxar para outra pessoa. É nação de Israel. Alguém de Israel é Ciro. Não sei das quantas. Mas, vamos dizer, entre aspas, vamos aí entrar dentro do sistema religioso. Jesus, que não é. Entende? Sendo que quase todos, se não todos os profetas do Criador de verdade profetizaram sobre o Messias, sobre o que nós temos como Messias, sobre o nosso Salvador, o Messias. Entende? Então é o seguinte, eu estou aqui para ler sobre isto, não vou ler tudo, não é mesmo? Quer dizer, eu vou ler o contexto inteiro, obviamente, mas não vou ler todo o texto de Isaías e tudo mais. Mas vamos lá, vamos começar em 52. Desperta, desperta, mune-te da tua força, ó Sião. Põe os teus vestidos de gala, ó Jerusalém, cidade santa, pois nunca mais tornarão a entrar em ti o incircunciso e impuro. Sacode de ti o pó, levanta-te, Jerusalém cativa. Com efeito, assim diz o Criador, sem paga-foxes vendidos, sem dinheiro a vez de ser gastados.
Pois assim diz o Criador: em tempos antigos foi ao Egito que meu povo desceu e peregrinou ali. Mais tarde a Síria o oprimiu, mas agora o que tem a fazer aqui? Oráculo do Criador. Porque o meu povo foi levado sem paga, os seus dominadores cantam vitória. Oráculo do Criador. E continuamente, durante todo o tempo, meu nome é vilipendiado. Por isto mesmo, meu povo conhecerá o meu nome. Por isto mesmo, ele saberá naquele dia que eu sou o que diz: eis-me aqui. Né? E pessoas aí se preocupando com o nome de Deus, meu Pai eterno. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, do que proclama boas novas e anuncia a salvação, do que diz a Sião: o teu Criador reina. Eis a voz das tuas sentinelas, ei-las que levantam a voz, juntas lançam gritos de alegria, porque com os seus próprios olhos vem ao Criador que volta a Sião. Regozijai-vos, juntas lançai gritos de alegria, ó ruínas de Jerusalém. Porque o Criador consolou seu povo, ele redimiu Jerusalém. O Criador descobriu o seu braço santo aos olhos de todas as nações. E todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Criador. Ide-vos, saí daqui, não toqueis nada do que seja impuro. Saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Criador. Mas não haveis de sair apressadamente, não deveis partir como fugitivos, porque o Criador irá à vossa frente, o Criador de Israel será a vossa retaguarda. Né, que tem algumas bestas quadradas, seguidores de Romil são Essia, que fala que todo o Antigo Testamento, quando tá Deus de Israel, é o capeta. Nossa, meu Pai eterno. Concordo que tem outro Deus, mentiroso, safado, pode ser o capeta, pode ser o que for, pode ser um demoninho que seja. Vamos pintar que é o capeta tudo não. Que aí você não vai ter fundamento, tu vai cair no conto de mentirosos ateus aí. Então assim... No caso, pelo contexto que você lê, que está ainda no Tanakh, chamado de Antigo Testamento, possivelmente esses utensílios é do templo que atribui ao Criador, né? As tendas e tudo mais, ou seja lá o que for. Fala da questão de Sião, Jerusalém, que não precisa se apressar, não precisa ficar com medo, o Criador vai à frente de vocês. E aí até que chega no vai chegar no prelúdio do fatídicos versos, porque foi assim que colocaram. O teólogo Stephen Layton botou os capítulos na Bíblia. Você sabia que na Escritura não existe e nunca existiu? Eu não vou abrir o programinha que eu tenho aqui, que eu estou vendendo, tá certo? Porque não precisa, você com o Google rápido, você bota aí, coloca aí qualquer manuscrito, vê se tem numeração. Pode ser que algum outro tenha, mas vê se tem a grande maioria deles. Entende? Então não tem, isso daí é invenção que colocaram na escritura. Aí virou a Bíblia, tá bom? Esse é outro assunto longo. Vamos lá. Eis que o meu servo há de prosperar. Ele se elevará, será exaltado, será posto nas alturas. Do nada, muda-se quase a narrativa inteira. Desculpa bater no microfone. Ele está falando para as pessoas, os pés do mensageiro, que podia ter colocado anjo aqui, seria mesmo negócio. Parece que toda vez que coloca anjo na escritura, na Bíblia, as pessoas imaginam um ser angelical. Nem toda vez é assim, pessoal. Sabe quem é o anjo hoje em dia? O cara dos correios. O cara que entrega as correspondências para você, o carteiro, sabia? Nicolas, é carteiro, não tem nada. Não. Leva a mensagem até você. Essa não é a função do anjo? Às vezes pode ser a função do anjo, o anjo, ou mensageiro, que aí pode ser que alguma vez colocaram o anjo. Mas a tradução é a mesma, entende? Isso que eu quero dizer. O significado é o mesmo.
Eis que o meu servo, quem que está falando aqui? Isaías. Que seja Isaías. Que seja, sei lá quem escreveu. Mas é o próprio Criador falando. Por quê? Porque se provou verdadeiro. Eis que o meu servo, e ainda coloca em maiúsculo. O pessoal que fez essa versão da Bíblia de Jerusalém, que eu vou ver agora na editora Paulus. Aqui é o que eu tenho. Tá? Comprei na época. E pretendo adquirir outros materiais em breve. Só não comprei porque eu estou sem dinheiro. Vamos lá. Eis que meu servo exatamente está em letra maiúscula, tá certo. Aqui é a Bíblia de Jerusalém online. Aqui é a Bíblia de Jerusalém física. Eis que meu servo há de prosperar. Ele se elevará. Será exaltado. Será posto nas alturas. Se você fala, você há de prosperar. Você vai ser elevado. Você será exaltado. Será posto nas alturas. Quer dizer que ele já é? Que ele está numa condição de inferioridade a respeito do que você está falando, porque não teria sentido você falar de prosperar, porque se ele já é próspero. Entende o que eu digo? Então quer dizer que este servo, seja lá quem for, pelo Criador, havia de o quê? Prosperar, se elevar, exaltar e será posto nas alturas. Podia estar falando numa linguagem humana. Posto nas alturas, governança lá em cima. Governo, política mesmo. Exatamente como multidões ficaram pasmadas à vista dele, tão desfigurado estava o seu aspecto e a sua forma não parecia de um homem. Bom, se aqui está falando uma linguagem totalmente humana, como assim a forma não parece a de um homem? Você está falando espiritualmente, como assim desfigurado? Tem como um espírito ficar desfigurado? Você conhece alguém nas escrituras sagradas, do Antigo e do Novo Testamento, do Antigo e da Nova Aliança, esse é o certo, que foi desfigurado o aspecto? Quem que preenche esses requisitos? Você precisa estudar com esses professores. Você precisa entrar numa faculdade para saber. Você não consegue ler não. Você não tem que abrir. Precisa comprar esse físico não, se você não quiser estudar. Vê aí online. A gente já gastou dinheiro com tanta porcaria que eu só voltasse no tempo e investir só em livros e dicionários para derrubar mentirosos de ateus, neo-ateus, exegetas, teólogos, religiosos, pseudo-despertos e a cambada do sistema. Quem havia de prosperar, que havia de se elevar, será exaltado, posto nas alturas. Exatamente como multidões ficaram pasmadas à vista dele. Tão desfigurado estava o seu aspecto e a sua forma não parecia de um homem. Por que isso? Assim agora, nações numerosas ficarão estupefactas a seu respeito. Reis permanecerão silenciosos ao verem coisas que não lhes haviam sido contadas e ao tomarem consciência de coisas que não tinham ouvido. Quem é que fazia o quê que deixava os reis silenciosos? Porque nunca viram aquilo na vida. Ou pelo menos não quiseram ver. Quem que preenche? Você já tem ideia? Será que foi o assassino desgraçado do Davi? Será que foi, sei lá quem, Abraão? Será que foi Ezequias? Será que foi Jeremias? Quem é que foi esse servo? Vamos lá? Agora chega no fatídico, que aí os teólogos descem além em cima. Não pode ser aquele Salvador, aqui tá falando de outra pessoa, vamos lá. Quem creu naquilo que ouvimos? Bom, seja lá quem for agora, vamos pensar que fosse Isaías escrevendo, que eu penso que sim. Quem creu naquilo que ouvimos, que em outras traduções, né,
está assim: quem deu crédito à nossa pregação? Porque aí coloca pregação, porque você fala dentro de um templo religioso, de uma denominação religiosa, aí casa bem. Pronto, parece que a Bíblia está falando de pregação. Nada a ver. Nada a ver. Quem creu naquilo que ouvimos e a quem se revelou o braço do Criador. Assim como está no modo figurativo braço, porque o Criador não tem braço, porque ele não é deste mundo, ele não é desta redoma que ele criou, ele não é deste aspecto físico, ele é algo muito mais que meta desgraçada aí, físico. Não tô chamando o Criador de desgraçado, não é isso. Tô falando que esta metafísica, conjunções abstratas, que qualquer um que sai de algum sistema, de alguma matrix, fica doido, fica louco de ver. Qualquer coisa meta, que expandir da consciência. Mas, misteriosamente, essas pessoas dizem que a história de Adão e Eva não foi literal. Não podia ser literal. Quem vai acreditar num negócio desse? Mas você vai conhecendo algumas coisas que a pessoa pensa, ela acredita em muito mais fábulas do que se supostamente Adão e Eva fosse uma fábula e seria fichinha perto do que ela acredita. E qual mais tem fundamentação para existir? Adivinha? É complicado, né? Percebe bem. Espera alguém vir nos seus comentários falar assim: ah, você acredita nessa história de Adão e Eva? Veja o perfil da pessoa, vai acompanhando. Daqui a pouco ela vai estar com um papinho do que? De nova era. Vai estar com alguma oposição controlada, pode ser apoiador do Bolso, do Lula 9 dedos. Pode ser apoiador de mentira, censura. Apoiador de religioso, gosta, religioso, é seguidor fanático de páginas ateístas. Vai vendo, a pessoa mesmo quebra a cara dela. Ela acredita em muita fábula. Vamos dizer que Adão e Eva não foi literal uma fábula, igual algumas bestas quadradas gostam de dizer. Tá bom, vamos pensar. Será que eu posso me ligar através da mente com outra pessoa? Aquela energia eu vou passar para outra pessoa. Nossa, devemos expandir a nossa consciência. Nós somos seres humanos muito limitados. E o mundo não é limitado, é finito, é finito. Faz até o sinal do Ouroboros, o número 8 deitado. Mesma coisa que tem na figura de Baphomet, supostamente atribuída a Eliphas Levi. O que você acha mais fábula? E no modo figurativo, o braço, nem todas as vezes que tá escrito nome. Deixa eu falar uma coisa pra você. Nem todas as vezes que tá escrito nome do Criador é o nome dele. Você tá me entendendo? Toda vez que tá dizendo braço, quer dizer que é o braço dele. Ele tem braço, ele é humano. Ele é falho, ele é pecaminoso. Ele se misturou com os humanos, com a cria dele. Foi isso, né? Nome para os hebreus significa honra. Uma pessoa sem nome é pior do que lixo. Era que nem gentios na época. É que nem pros pobres na época que faziam acepção de pessoas. Sabia? Sabia disso? Nem toda vez que tá nome é o nome? Nicolas, o que é então? Ué, me explica primeiro pra você entender. Me explica, por que tá braço aqui? O que significa? Se você ir por um caminho, você vai descobrir o porquê. Nem toda vez que tá escrito nome é o nome. Viu, seguidores de Ausha, de Yahushua? Viu? Esses nomes são falsos. Esses nomes não contam. Não constam. Yahushua é alguém que pegou e juntou. Isso não tem. Até onde os estudos meus vão, não tem.
Ele cresceu diante dele. Dele quem? Como um renovo. Como raiz que brota de uma terra seca. O próximo segmento a seguir, eu quero que você pense em alguma passagem. Sei lá. Não quero te levar para lugar nenhum, igual os ateus, pseudo-professores fazem. Tá? Não quero fazer isso. Não vou entrar no mesmo hall deles. Mas eu quero que você pense agora. Não vou falar nada. Vou só ler o que está escrito. Eu quero que você lembre de outra passagem nas escrituras que é quase exatamente o mesmo. Escrito o que? 800, 700 anos antes do que ia ser relatado depois nos evangelhos. Sei lá se é 1700, até esqueci agora. É 1700 ou 1800 ou 800 ou 700, tá? Vamos lá. O que é? Não tinha beleza, nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Calado. A partir de agora eu comento. Era desprezado e abandonado pelos homens. Os profetas, em grande maioria, eram. O profeta, o apóstolo dos gentios, Paulo, também foi, e muito, um dos que mais sofreram na mão dos religiosos. E hoje sofre na mão dos pseudo-despertos, de cientistas. Era desprezado e abandonado pelos homens. Quem que se encaixa nisso? Um homem sujeito à dor. Por que Isaías estaria escrevendo isso? Um homem sujeito à dor. Qualquer homem é sujeito à dor. Aqui, ó. Não sei se vai estar aqui agora pro... Aqui, ó, tá vendo? Eu não sei se vai aparecer na câmera. Eu não vou abrir a câmera para dar errado na hora da edição. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma agulha. Não sei se vai aparecer aqui. Alguma agulha. Se eu enfiar aqui em mim, eu já sinto a dor. O meu cérebro envia uma resposta pro... Minha mente envia uma resposta pelas veias do corpo. Esqueci. Sistema nervoso que está dentro do cérebro. E ele envia e fala, tem alguma coisa errada aí, tá te furando alguma coisa. Você sabe que é furo porque você talvez se furou ao longo da vida, já sentiu a dor de ser furado, principalmente com você sabe o que. Nem esse gesto pode fazer mais. Só quando é pro bem. Aí talvez passe o vídeo. Aí, talvez, porque às vezes até eles derrubam. Por quê? Se é um homem lá de qualquer, de Israel, seja lá o troço que for, por que quis aí escrever um homem sujeitador? Qualquer homem é sujeitador, pra que esse detalhe? Ele não podia ter omitido isso? Podia. Mas por que colocou? Por que ele colocou? Não seria porque alguém que não era aquilo se tornou aquilo, homem, e esteve sujeito à dor, se sujeitou à dor, porque tinha que sujeitar a dor. E por quê? Um homem sujeitador, familiarizado com a enfermidade. Quando você está familiarizado com alguma coisa, é porque ou você passa muito por aquilo, ou porque você é aquilo, ou porque você está rodeado de pessoas que convivem com aquilo. Ai, me ajuda, meu filho está drogado, ele está fazendo tudo. Calma, eu já estou familiarizado com isso, deixa que eu vou te ajudar. Por quê? Porque você é um drogado? Não, porque você talvez já passou, o seu irmão, o seu primo, qualquer outra coisa que seja, você já teve no meio, você já teve a experiência. Ou pode ser que você tenha sido. Você esteve naquela condição de drogado, por exemplo. Poxa! Agora eu preciso entrar no hebraico para você entender.
Eu preciso ainda, eu preciso. Eu preciso sentar termo por termo. Meu pai eterno. Precisa disso. Podia estar fazendo uma coisa melhor, não. Nicolas, que é isso? Isso aqui é importante, é. Mas olha o título do vídeo. Poxa. É o óbvio. A gente vive em tempos, você sabe disso, e vai ficar cada vez mais difícil e pior para todo mundo. Principalmente aqueles que são de verdade, depois para os que usam uma máscara social. Os gado, que agora sossegou o facho em relação à política e eleição, porque a Copa do Imundo, essa desgraça tá aí. Familiarizado com a enfermidade. Como uma pessoa de quem todos escondem o rosto. É uma expressão, saiba o significado. Desprezado. Não fazíamos caso nenhum dele. Nicolas, se Isaías está escrevendo isso, fazíamos, tá no passado. Então é alguém que existiu no passado, meu irmão. Pega alguém do passado e vê se cumpre tudo isto. Pega alguém do passado e vê se dá tudo certinho pra uma pessoa só. Aqui não tá falando de vários não, hein? Igual eu vi alguns teólogos que se intitulam neutros dizendo. Aqui tá se tratando de o servo. Olha lá, ó. Eis que meu servo. Nicolas, pode ser geral? Pode, mas o contexto não dá isso não. Eis que meu servo prosperará. Ele, não é eles. Nicolas ainda assim pode estar falando em geral. Pode estar falando de, sim, uma figura, mas pode dizer em geral? Pode, mas o contexto não é isso. Se é, me diz, dá o nome de cada um que bate com esse verso. Já que eles gostam de desconstruir tudo, tirar fora de contexto, então faça, uai. Desprezado e abandonado pelos homens, um homem sujeito à dor, familiarizado com a enfermidade, como uma pessoa de quem todos escondem o rosto, desprezados, não fazíamos caso nenhum dele. E no entanto, eram as nossas enfermidades que ele levava sobre si. Poxa, até agora eu não descobri não, eu sou meio burro da cabeça, sabe? Eu fiquei vendo vídeo de ateu, de pseudo-professores que tá com a mente mais doentia do que todos os seus alunos somados juntos. Que eu perdi o raciocínio. Entende? Eu perdi o raciocínio inteiro agora. Como assim? Quem que é esse que eu não tô sabendo não? Deixa eu falar uma coisa. O Tanakh, né, chamado de Antigo Testamento na Bíblia, quando na realidade é a Antiga Aliança que mais entraria certo, apesar de o termo aliança ser mais um dos termos adicionados pelos pais da igreja católica e protestante, que adicionaram essas coisas na Bíblia, mas é o que mais chega perto do conceito da escritura como um todo. O que são as escrituras sagradas? É as cartas do Criador para o seu povo, seja lá atrás, aqui ou futuro. Compilado de profetas, evangelhos, históricos e por aí vai. Né? Fim do mundo, que tem um nome para isso. E tudo mais. Chama de escatológica, e vai essas porcaria de lógico e logia, né? E nelas encontramos testificações do que precisamos ser na vida. Exemplos a ser seguidos, muitos exemplos a não ser seguidos. O que se deve falar, o que se não deve fazer, como se portar com o próximo, principalmente. Porque se você se portar com o próximo, você consegue se portar com o Criador. E cada vez que este pessoal aparece na internet falando porcaria, mas isto se torna verdade. Mas esse conjunto de livros chamado Bíblia, mas o que está dentro dela, eu não defendo o conjunto de livros, é verdadeiro.
Nicolas, mas os livros apócrifos que antes estavam, depois retiraram, colocaram de novo, retiraram. Ou esteve por muito tempo e retiraram do nada. Não me faz falta nenhuma, se é que você sabe que eu fale. Não faz falta nenhuma. Existe mais mentiras, mais incongruências, mais safadezas, mais doutrinas ocultistas, principalmente o gnosticismo, que entrou na mente desses pseudo-professores que dizem que Jesus, vamos dizer, né? Entenda que Jesus é o Salvador, tá? Eu só tô falando para as pessoas que conhecem essa linguagem. Que Jesus era mentiroso, que Jesus era assassino, que Jesus era casado, que Jesus foi humilhado por um cara e o cara tinha razão, que Jesus é um bêbado, que Jesus é beberrão, que Jesus ele fazia acepção de pessoas, que Maria virgem nunca foi virgem. Ah, você já ouviu isso pela internet? Ah, pois é. Ai, meu pai, por aí vai. Aí tem um monte de desgraça que você vai pegando, que você pega nojo desse troço. Eu falo desgraça porque isso é desgraça que não tem a graça do Criador nisto. Ali não tem nem a pau. A graça do Criador não está naquilo. Não. E no entanto, eram as nossas enfermidades que ele levava sobre si. Pô, não sei, eu vou fingir de desentendido. Nunca ouvi, não. Quem que leva a minha enfermidade? Tá doido da cabeça? As nossas dores que ele carregava. Que ele? Sempre carreguei minha dor, quem que é ele? Não. Mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Criador e humilhado. A gente tinha, mas não que ele fosse. Mas ele foi transpassado, sei lá se tá certo aí. Você tá falando de um homem. Algo atravessou ele, algo passou por ele. Por causa das nossas transgressões, esmagado em virtude das nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um seu próprio caminho. Mas o Criador fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Iniquidade é pecado contra o Criador. Por isso que está falando, cada um andava por seu caminho, que compete ao Criador. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca. Ele podia dizer para Pilatos, qualquer um que fosse, eu sou o Messias. Mas isso talvez o condenaria de fato. Porque os mesmos cegos daquela época, os pseudo-professores, os teólogos, os religiosos, os neo-ateus e ateus que compõem este grupo, essa massa massificada sem cérebro. Porque quando perguntam, você é o Messias? Tu dizes que eu sou. Pelos profetas, pelos discípulos, pelas pessoas que o seguiam. Para todos. Obviamente ele era um Messias. Por que você acha que matou ele? Não, isso daí é um blasfemador. Vamos matar, né? Como um cordeiro conduzido ao matadouro. Você já ouviu isso? Como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Nicolas, mas ele falou lá... Opa! Abrir a boca é abrir a boca mesmo? Após detenção e julgamento, foi preso. Dentre os seus contemporâneos, quem se preocupou com o fato de ter ele sido cortado da terra dos vivos, de ter sido ferido pela transgressão do seu povo? Deram-lhe sepultura com os ímpios,
O seu túmulo está com os ricos. Que aqui tem uma... Aqui é um debate. Aqui, como assim ricos? Né? Olha o que diz aqui. Ó. É porque essa nota de rodapé da Jerusalém, eles são muito honestos na questão de tradução. Algumas coisas sim, algumas coisas não, né? Obviamente. É Bíblia do mesmo jeito. Aqui, ó. Seu túmulo. É isso? É. Seu túmulo. Bomato. Em sua morte. Aqui eu não vou querer falar. A pregação cristã viu aqui o anúncio do sepulcro de José de Arimateia, homem rico. O texto é difícil, muitos corrigem. Achir para rico, para Ocera, malfeitor. Então, alguns cristãos dizem que aqui é José de Arimateia, ou sei lá o que, ou remete a ele. Nada a ver com o Messias. Procure saber quem era José de Arimateia para ver se ele cumpre todos esses requisitos. Se bem que não tivesse praticado violência, nem tivesse havido engano em sua boca. Mas o Criador quis... quem que cometeu violência? Paulo, por exemplo, contra os seguidores do Messias. Ele cometeu, então já não pode ser. Vai pegando o passado de todos, antes de se verter para o Criador, para o Salvador. O que eles faziam antes? Mas o Criador quis feri-lo, submetê-lo à enfermidade. Mas, se ele oferece a sua vida como sacrifício pelo pecado... Nossa! Esse é um chute enorme de Yeshayahu, ou Yashayahu, ou Ishayahu, ou seja, Isaías, nas partes baixas de todo este grupo heréticos, mentirosos, de mente cauterizada, não consegue mais ver o óbvio. Parece que todos os seus diplomas é colocado na frente do seu olho e a escritura está aqui atrás. Quem ofereceu sua vida pelo sacrifício pelo pecado? Quem? Certamente verá uma descendência, prolongará os seus dias, e por meio dele o desígnio do Criador há de triunfar. Após o trabalho fatigante da sua alma, ele verá a luz e se fartará. Pelo seu conhecimento, o justo, meu servo. Aqui tá falando do servo, é tudo, um só. Justificará muitos e levará sobre si as suas transgressões. Desses muitos, aí já cai a tese dos safados, dos calvidólatras. Nicos, é muitos, não é todos. Haha, nossa! Você conhece de Bíblia, hein? Parabéns! Já leu a próxima página? Após o trabalho fatigante da sua alma, ele verá a luz e se fartará. Pelo seu conhecimento justo, meu servo justificará muitos e levará sobre si as suas transgressões. Eis porque lhe darei um quinhão entre as multidões, com os fortes repartirá os despojos, visto que entregou a sua alma à morte, foi contado com os transgressores, mas na verdade levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores fez intercessão. Pelo amor, quem é que cumpre, arrisca grandíssima parte dos versos deste contexto de Isaías 53. Agora, procure nos vídeos de ateus e neo-ateus e pseudos professores e exegetas e teólogos qual a resposta que eles vão dar. Este é quase um capítulo proibido de se falar entre os judeus. Quando o Salvador, o Messias,
chegou aqui na terra através de Maria, teve que crescer assim, para o povo crer nele. Não podia se materializar do nada e aparecer. Talvez nem os discípulos daria bola para ele. Tudo tem um porquê, meu irmão, minha irmã. Ah, Nicolas, não podia ser mais fácil? Meu pai, olha o contexto, olha a sua vida. Olha tudo. Se não fosse toda aquela troça, toda aquela volta que você fez, não estaria aqui agora. Entende? Vamos talvez trazer para nossa vida para você entender. Uma coisa ruim que aconteceu, com uma coisa boa que aconteceu depois, dá num resultado positivo ou negativo. Eu não tô falando de dar troço de dualidade igual ensinam os ocultistas e o Akel, o professor Akel, mais um herético, um cientista. Não! Toda a volta que você fez na sua vida, todas as coisas que você conquistou e tudo mais o que foi feito, você não estaria onde estaria hoje. A pessoa conhece uma pessoa e vai casar e ficar com ela para sempre. Aquela é uma gêmea da vida dele. Bom, se não tivesse acontecido de pessoas trair ele ou ela, machucar, talvez até bater, ser preso, acusado, putz, ter dor de cabeça com ex-esposa ou ex-namorado, namorada, não teria conhecido essa que ele estaria hoje. Então tudo é necessário. Por que que o Criador, o Salvador, seja lá o quê? Não vou entrar nessa questão de trindade agora, porque não existe trindade mesmo. Nem questão de dualidade. Cara, é uma coisa tão clara, óbvia e simples. Mas sempre querem complicar, meu pai eterno. Vou postar esse vídeo amanhã, no dia seguinte. Hoje é dia 30/11. Amanhã é dia 31? Deixa eu ver aqui. Amanhã é dia 1 de dezembro, meu pai eterno. Amanhã, 1 de dezembro, vai ser postado este vídeo pra vocês. Vou fazer o meu melhor. O mais rápido possível. Só vai estar a edição de cortar o chroma aqui atrás. Eu espero que pegue bem. E em breve vai ser postado para vocês que mentirosos, cientistas, gostam de falar que Paulo era mentiroso, um falso apóstolo. E eu dediquei muito tempo para fazer as duas partes que vão sair para vocês. E vai estar esta questão que eu disse por último. Então assim, fica por isso. O servo de Isaías 52 e 53, que também citam esse daqui, ó, 52:19. Do 19 não tem? Ah, é 53:19. Então é isso mesmo. Por isso que eu tava confundindo. 19? Não. É onde que eu vi? Será que foi outra versão? Não lembro. Mas não tem o que complicar. O que for simples vai ter que ser apresentado simples. Entende? Poxa, quem que foi justo nessa terra se não há um justo sequer? Quem que era o servo desse Criador? Quem levou sobre ele as nossas transgressões e o pecado? Quem foi trespassado? Quem pelas feridas a gente foi curado? Quem levou a nossa iniquidade? Quem não tinha uma aparência formosa? Era desprezado, não tinha formosura nenhuma. Desprezado por homens.
Não praticou violência, nem tinha engano a sua boca. Ao que se refere? A quem se refere? É algo simples, bobo. Qualquer leitura que eu estou fazendo agora, você já, ligaria. É isto que eu queria dizer. Nem entrei aqui no hebraico, também não precisa. Pelo português, você conhece português, né? Parece que os diplomas também eles precisam de diploma de português, porque parece analfabeto, funcional, ou seja, lê e não compreende. E é muito fácil, é simples. Nossa, vai falar de Trindade, faz um movimento, putz. Nossa, meu pai, parece mais desesperado mais do que motoca em blitz de policial. Faz um contorno lá longe. Não é mais fácil parar? Os agentes do estado tá aí pra te ferrar, por isso que você foge, você sabe disso. Mas depois que é liberado, falou, não, parabéns à Polícia Militar, não vou falar disso, é outro assunto. Fica por aqui, muito obrigado a você que assistiu, até a próxima, muito obrigado por estar acompanhando, viu? Vídeos periódicos, imagens periódicas, textos periódicos agora, tá certo? Agora que eu entrei aí em um certo emprego, agora o horário vai ficar puxado mais ainda. Mas óbvio, sabe que eu não desisti, não estou desanimado, tá bom? Porque se fosse assim, desde o ano passado eu deveria estar. Mas muito obrigado a você que assistiu, até a próxima, um vídeo, uma imagem, algum compartilhamento que não é muito do meu métier, ou textos, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.